Muito bem, bem-vindos ao Congresso Brasileiro de Massoterapia, o CONABEMA. Esse congresso foi idealizado pela Maria Helena de Manaus. Saudações, Maria Helena. E nós estamos aqui abrindo com uma mesa que vai falar sobre o tema massoterapia oriental ou massoterapia ocidental. Haverá uma técnica melhor do que a outra? Quais são as características, as complementaridades, as divergências? Sobre isso tudo, nós vamos estar falando e ouvindo o professor Rodolfo Corrêa Lima, do SECT. O SECT, que é um espaço terapêutico que já acontece aqui no Rio de Janeiro há muitos anos. Quantos anos? 15 anos. 15 anos de espaço terapêutico tradicional e que tem uma série de técnicas ligadas à massoterapia, não só para atendimento, como também ensinando, né? Então, a reflexologia, o shiatsu, a massoterapia clássica, a drenagem linfática, tudo isso você vai encontrar lá. Temos aqui ao lado a professora Natália. Natália é uma terapeuta que dirige o espaço Biomedere e que atualmente é a nossa presidente da Associação Brasileira de Shiatsu, e está aqui representando também com as suas terapias. Tem muita coisa também lá no Biomedere, né? Sim, a gente tem bastante atividades relativas às ciências espirituais. Muito bom. Finalmente, temos aqui o Irã Salsa. Irã Salsa atualmente dirige o espaço Árvore da Vida, que é um espaço dedicado à massoterapia. Ele vem desenvolvendo um trabalho em São Gonçalo, ligado às diversas técnicas também, tanto na área estética como terapêutica. Então, a massagem modeladora, a drenagem linfática, mas também o shiatsu e as massoterapias curativas. Ele também tem nesse espaço. Então, bem-vindo também. Obrigado. Finalmente, eu também vou estar comentando algumas coisas sobre esse tema, massoterapia oriental versus ocidental. Eu sou o Arnaldo V. Carvalho, Vilhena, e atuo nessa área há muitos anos. Atualmente temos a nossa escola de shiatsu e que todos sejam bem-vindos para conhecer no site cujo link vai estar aparecendo aí na sua tela, ok? Muito obrigado. Então, para começar, eu gostaria de passar a palavra para o professor Rodolfo. O que você teria a dizer aos presentes que estão nos assistindo agora no Congresso sobre esse tema, massoterapia ocidental ou oriental? O que você acha? Essa pergunta é uma pergunta que a maioria das pessoas fazem quando elas pretendem entrar no mercado de trabalho voltado para as terapias holísticas. O que é melhor? Eu fazer um curso voltado a uma técnica oriental ou eu voltado para uma técnica ocidental? Existe um grande consenso, né, entre os terapeutas de que, na verdade, não existe uma melhor do que a outra. O que existe é uma complementação. Uma técnica acaba complementando a outra. Essa é uma visão que nós temos e que a gente procura passar para aquele futuro profissional que pretende entrar nessa área de terapias holísticas, né? Seja ela na área de massoterapia, que pode ser a massagem sueca, a massagem indiana, né, o abhyanga, pode ser o anima, o tuiná, né, que também está ligado a essa parte oriental. A gente tem o shiatsu, né, e outras técnicas voltadas à terapia de toque. A terceira idade, por exemplo, adora ser orientada no que diz respeito ao doin, que é a automassagem, que também é uma boa dica para quem pretende entrar nessa área, né, que usa os mesmos pontos do shiatsu, né, só que aplicada nela mesmo. Do significa caminho, in significa casa, é o caminho de casa. Shiatsu, shi significa dedo, atsu, pressão. Não é quando um outro profissional faz os pontos numa outra pessoa, né? Então o doin já é um bom caminho para quem está começando. A massagem sueca já tem uma necessidade grande de o terapeuta precisar usar o corpo desnudo da pessoa, o segmento corporal
onde ele vai trabalhar, ele vai precisar que aquilo tenha um contato, né, o tato com óleo, com creme, para poder fazer o deslizamento, porque o principal objetivo da massagem sueca, né, da massagem ocidental, é melhorar a circulação sanguínea e linfática. Ou seja, você trabalha no segmento corporal, ativando a circulação de retorno para que a pessoa tenha uma melhor funcionabilidade dos seus órgãos internos. Porque tudo no nosso corpo precisa de um sangue rico em oxigênio. Então, esse sangue arterial, ele precisa estar circulando em todos os órgãos do corpo para que a pessoa obtenha saúde, obtenha qualidade de vida. Por outro lado, o shiatsu. O shiatsu, por exemplo, na cadeira de massagem, na cadeira de quick massage, né, katakuri, não há necessidade da pessoa tirar a roupa. Você faz as sessões de massagem por cima da roupa, por isso que ela é uma ótima ação de saúde dentro de empresas, onde não tem necessidade da pessoa tirar a roupa e evita aquele constrangimento, né, de um funcionário, uma funcionária ficar sem roupa, né, coisa que diferencia da massagem sueca, que há necessidade de ter um espaço privado, né, para que a pessoa tenha condições de tirar o segmento corporal para que o terapeuta possa trabalhar, certo? Então, acaba sendo que uma terapia acaba complementando a outra, principalmente as pessoas da terceira idade, onde há essa necessidade de se evitar tanto em deixar a pessoa desnuda, né? Então, na minha concepção, na minha visão de enxergar esse tipo de comparação entre uma técnica e outra, né, ela vai muito de saber o que a pessoa pretende trabalhar, né? O que ela pretende fazer no seu futuro profissional. Em que área ela realmente precisa atuar? Somente só o shiatsu? Somente só na massagem sueca? Somente só na massagem indiana? Somente só no tuiná, no anima? Ou seja, tem várias técnicas que podem servir como ferramentas nas mãos de um profissional que precisa ter uma qualificação adequada para aquilo que ele escolheu como profissão. Saudações, amigos, é um prazer estar aqui com vocês e com vocês também, mestres, professores, nessa mesa, conversando, né, batendo papo sobre massoterapia. Bom, o que eu acho que eu posso contribuir é o que eu já venho assim, conversando um pouco com os terapeutas ocidentais, principalmente, que é os que estão mais próximos de mim, sobre a diferença das terapias ocidentais e orientais. Na verdade, eu sinto que o Oriente, eles são muito bons em descobrir. No caso, eles descobriram técnicas, filosofias, e o Ocidente ele é muito bom em aperfeiçoar, em dar continuidade na pesquisa e agregar novas visões, novas perspectivas, novos conhecimentos. Então, em muitas terapias que eu tenho visto, corporais, né, que são relativas ao toque, eu tenho percebido que no Ocidente muitas das técnicas têm se aperfeiçoado de forma que está cada vez mais rica. Assim, hoje a gente vê na Argentina que tem muito o shiatsu em movimento, a gente vê aqui no Brasil o shiatsu emocional, a gente vê isso também na Europa. E inúmeras são as técnicas que às vezes eu nem tenho muito conhecimento, que estão sendo que estão surgindo, né, nessa cena. Então, o que eu sinto que eu posso contribuir com essa visão mesmo é que não existe melhor nem pior. Existe a tradicionalidade do Oriente e existe a vontade de reinventar, que vem do Ocidente. E para mim também é um consenso isso, e mais ou menos isso que eu sinto que eu posso contribuir para
para essa mesa. Boa tarde, é um prazer estar aqui nessa mesa. E a respeito do tema, eu acho que a gente tem fundamentalmente uma complementação das técnicas, onde uma oposição não fica clara diretamente, né? Eu acho que a Natália abordou muito bem essa questão do Ocidente conseguir inovar, resgatar uma técnica e, mais ainda, eu acho que divulga, amplia, né? E é nisso em que a troca, é nisso que vai ampliando a técnica e fazendo ela se tornar mais conhecida. Ambos os conhecimentos têm a sua validade, a sua aplicação e o seu momento mais adequado, né? Como o Rodolfo falou também. Hoje o que eu percebo com mais intensidade é de que o uso da nomenclatura ocidental atrai algumas resistências culturais ainda. Então, quando você fala em drenagem linfática e fala, por exemplo, em Tuiná, metade das pessoas vão olhar para o nome drenagem linfática com mais facilidade de aceitação, né? E Tuiná acha que é um nome próprio, né? Tuiná quem? Né? Então essa interação ela é positiva mesmo para atrair, para aproximar, e não consigo ver uma oposição, né? Não são técnicas de toque, então não podem ser antagônicas, né? Na verdade, elas se colocam. Irã, dentro disso, você acha que o exótico também pode, essa coisa do Tuiná, né? Por outro lado, né, vai ter aquele público que pensa, ai, olha que coisa estranha, veio do Oriente, eu quero. Sem dúvida, sem dúvida. Se você avaliar relações de classe social, de faixa etária, os interesses com certeza mudam, né? Quando você atua numa região de menor recurso, a gente tem um certo conservadorismo devido até a uma defasagem cultural. Quando você está numa região com maior recurso, a curiosidade talvez seja um pouco maior. O que eu acho que vem mudando, porque na verdade o acesso à informação mudou, né? Hoje a informação está disponível no celular. Mas quando você considera faixa etária, isso é mais nítido ainda. As pessoas um pouco mais idosas têm uma resistência cultural maior e evita coisas muito exóticas. Já quem está um pouco mais jovem está aberto a essas novidades todas, e as novidades antigas, né? Mas que vêm de terra distante e tudo. Então, é a outra metade, onde eu acho que o nome atrai, e aí tudo isso vai ser uma experiência nova para aquela pessoa. Fantástica a discussão, eu estou admirado aí com o que está acontecendo. Eu queria trazer uma informação sobre, talvez essa ideia de ocidental e oriental seja uma grande ilusão, né? Se a gente pegar na história cultural da humanidade, não de um povo específico, nós vamos ver, por exemplo, através do fenômeno da língua. Na língua a gente tem troncos linguísticos, então nós viemos do latim, né? O português, o italiano, o espanhol, o francês, são línguas latinas, mas essas línguas vão se encontrar com outras línguas no tempo anterior. Então o surgimento da fala entre os seres humanos, ele é muito antigo, e à medida que o ser humano avança pelos continentes do planeta, ele vai adquirindo um modo de falar distinto. Ora, nós sabemos que o uso das mãos para tratar, para cuidar do outro, para curar, ele é do tempo em que o ser humano surgiu na Terra, né? Desde as primeiras dores e do contato da mão com essa dor,
existe massagem, existe essa massoterapia empírica, informal, intuitiva. Então, em algum momento, não existiu Ocidente e Oriente, tudo tem um tronco em comum aí. O que aconteceu? Agora, em pleno século XXI, a gente pode talvez dividir entre oriental e ocidental algo que está ligado mais a tradições e outro lado, um outro que esteja talvez ligado à inovação, como a Natália colocou. Mas será que é assim? Será que as terapias orientais não seguem em algum ponto avançando? Será que as terapias ocidentais, por outro lado, não refletem a cultura desses antigos povos ocidentais? Por ocidental aqui, em geral, tratamos o nosso colonizador, né, o povo europeu. Quando a gente fala, por exemplo, massagem sueca, a gente está falando de uma massagem que foi sistematizada por um professor sueco, mas que bebe de uma fonte tradicional. Essas técnicas de uso da mão, os enfleurages, os amassamentos, as percussões, já existiam antes de Perling, que foi o precursor da massagem sueca, como se fala aqui. Não é? Outras técnicas ocidentais surgem também talvez como um reflexo do tradicional. O que ocorreu foi, em algum momento, surge a idade da razão, surgem os movimentos racionalistas que vão dar origem à ciência, como a gente conhece hoje, e, sem dúvida, esse Ocidente que cria esse avanço dos saberes a partir da ciência, ele começa um processo de sistematizar os seus saberes. Então ele puxa a frente desse carro no sentido de cientificar. Mas se a gente começar a pensar, por exemplo, no que se faz em acupuntura hoje, o que está acontecendo na China? Pegam um fenômeno tradicional, estudam um fenômeno tradicional, e hoje você tem coisas, recursos que não se pensava em fazer há 200 anos atrás. Ou seja, a medicina tradicional do Oriente também demonstra avanços. A gente hoje tem aí cirurgias completas feitas com uma anestesia baseada em eletroacupuntura. O fenômeno da eletroacupuntura é relativamente recente. Estou utilizando a acupuntura talvez por ter mais familiaridade para muitos, mas isso também ocorre em muitas das terapias manuais do Oriente. O shiatsu, por exemplo, atualmente vem sendo meu carro-chefe, posso dizer que o shiatsu ele tem já uma origem no meio entre Ocidente e Oriente, quer dizer, embora tenha nascido no Japão, o shiatsu surge no momento em que o Japão começa um processo de ocidentalização. Então, o método de ensino, a sistematização, ela corresponde a uma sistematização ocidental. A forte utilização do conhecimento anatômico, ela é um diferencial interessante do shiatsu em relação a técnicas mais antigas, e isso faz com que o shiatsu seja talvez um exemplo de uma técnica quase híbrida. Ela é mais oriental, mas ela puxa vários elementos ocidentais. Essa parece ter sido uma coisa nova surgida no século XX, que é essa tendência de hibridismo, de fusões, de interações entre Oriente e Ocidente. E agora, no século XXI, eu diria que a grande tendência do século XXI é essa grande fusão, a miscigenação entre as famílias de terapias e de terapias que utilizam as mãos, principalmente. Eu acho que o futuro reserva aí uma transversalidade, onde, numa mesma sessão, a pessoa vai estar atuando com conhecimento anatômico, fisiológico, vai estar pensando em linfa, vai estar pensando em circulação sanguínea, mas também vai estar pensando em sangue, em energia, em meridianos,
em psique, em emoções, essas coisas vão se fundir. Né? Já estamos no processo, o que talvez falte um pouco mais seja estudo para além da prática. A gente sente um pouco de carência de que haja mais produção científica nessa área, sobretudo nessa área de conversão e de buscar diferenças e convergências e como é que se poderia integrar mais essas técnicas. Isso é algo que vai realmente fazer parte do tema do século XXI, da massoterapia no século XXI. E eu fico bastante animado em relação a isso. O que vocês acham? Aproveitando essa deixa do Arnaldo, como a gente trabalha muito com empresas, né? Hoje o shiatsu virou uma nomenclatura, né, um sinônimo de qualquer tipo de terapia que você faça para melhorar a qualidade de vida dentro da empresa. Né? A gente faz muitos projetos dentro de CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, que as empresas com mais de 50 funcionários é obrigado a fazer pelo Ministério, né, do Trabalho e Emprego. Eles obrigam as empresas a terem essa conscientização, né, durante o ano todo, uma vez por semana, fazer uma conscientização com palestras. Né? E quando eles falam em shiatsu, não é um shiatsu propriamente dito, mas é a massagem, qualquer tipo de terapia holística que você coloque dentro de uma empresa. Os funcionários da empresa perguntam assim: vai ter shiatsu? Né? Vai sim, vai ter lá verificação de pressão arterial, de glicose, né, de massagem, de ginástica laboral. Tudo isso está entrando como uma fusão, né, das empresas como sinônimo de terapias, né, que na verdade, para o funcionário, shiatsu, qualquer coisa que você faz para tirar ele daquele momento de trabalho e dar um pouco nem que seja por 15 minutos, para ele aquilo ali já é o shiatsu, já está tirando ele do foco laboral, né, trazendo para o foco da qualidade de vida. Então essa fusão que você questionou e falou muito bem, diga-se de passagem, é exatamente isso que está ocorrendo. Né? Então, quando um funcionário de uma empresa que recebeu um tipo de ação de saúde, ele, esse negócio é bom para mim, eu vou querer entrar nessa área. Então ele já vai entrando na área querendo descobrir o que é essa coisa que traz tantos benefícios para as pessoas, mesmo sendo em poucos minutos. Entendeu? Então é legal te falar um pouco sobre isso também. Com certeza. Estava aqui me ocorrendo, enquanto te ouvia, que eu pensava assim: qual é a grande contribuição do Ocidente para o campo da massoterapia e qual é a grande contribuição do Oriente, para além do que cada técnica tem a proporcionar em si? Sem dúvida, a Natália já destacou talvez o que seria a grande contribuição do Ocidente, que é a questão dos estudos, né? Do estudo, de poder avançar, de se poder construir coisas novas com uma liberdade muito grande. A força da tradição, ela ancora e torna as coisas mais lentas mesmo. E aqui tem uma certa coragem para a ousadia, né? Acho que nesse ponto sim, a tradição ela pede repetição, e aí nisso as massoterapias orientais que se apoiam muito na tradição, elas acabam ficando para trás mesmo. Agora, por outro lado, vocês devem conhecer um pouquinho, nem que seja de ver, de assistir, as artes marciais e saber que existem. Você pode ir numa academia de judô ou de karatê e aquilo ser só uma luta, mas pode ser também uma luta com uma filosofia. Então o professor ou o mestre lá, quando ele está dando a aula, se ele tem a filosofia, a aula é completamente diferente. A aula, o que o aluno está procurando, etc. Então, sem dúvida, quando uma arte marcial dessa tem filosofia, ela deixa de ser apenas uma luta, ela passa a ser um modo de vida, uma maneira de se desenvolver interiormente, uma maneira de crescer. E nesse ponto eu acho sim que a massoterapia oriental tem muito a ensinar a ocidental,
Por quê? Porque existem terapias orientais que trazem consigo esse conceito filosófico de que você pode se tornar uma pessoa melhor através da prática. Não simplesmente executa o seu trabalho e volta para casa e você continua sendo o mesmo. Não. Exatamente. Propõe a mudança do estilo de vida. Né? Exatamente. E que eu vejo que é baseado numa certa disciplina que o povo do Oriente tem, assim, que é impecável. Eu acho que isso contribui muito para a tradição se manter, né? A disciplina de tornar aquilo a prática espiritual da pessoa. Isso fascina mesmo. Então, que fantástico seria e será quando essas coisas, esse poder de inovação, de desenvolvimento, se juntar com essa capacidade de pegar aquilo que você faz, aquilo que você pratica e levar para a sua vida como um grande exercício de autoconhecimento, de melhoramento interior. Às vezes acontece de chega um aluno, né, ou uma aluna e fala que, pô, Rico, eu estou buscando fazer esse curso de massagem para ter, que eu tenho um filho, um sobrinho que nasceu com necessidade especial, uma criança especial, e eu quero, diante desse curso, trazer um benefício para ela, para essa criança, para essa pessoa, né? O meu pai teve um AVE, né? Ou minha mãe tem Alzheimer, e a pessoa busca o curso para que ela se prepare para ajudar essas pessoas. Quando, na verdade, no decorrer do curso, ela percebe que o grande beneficiado no momento que está fazendo o curso é ela mesma. Então, além de ela se tornar uma boa profissional, ela também vai se tornando um bom ser humano, entendeu? É por aí que a coisa funciona diante do que a gente está comentando aqui nesse sentido, né? Sem dúvida, interfere diretamente na ação do profissional e aí, consequentemente, vai também interferir no entendimento da sua ação. Né? Você opera de maneira diferente e depois reage de maneira diferente, mudando por completo. Você pode passar isso adiante. Né? O seu cliente, quando ele está ali, ele não está, pelo menos para boa parte dos terapeutas, ele não está ali por uma necessidade tão objetiva e localizada. Ele pode até chegar com essa demanda, mas ele sai com mais do que ele veio receber. Hoje o que a gente tenta fazer no Árvore da Vida é exatamente isso. A pessoa às vezes nos procura com uma demanda clara, né? Porque ela acha que é só aquilo que vai tratar. E lá no meio a gente vai desenvolvendo umas coisas, vai colocando umas coisas, vai dando para ele mais do que ele imaginava poder receber, né? E levar isso para casa, né? E levar isso para casa. Ou seja, aqui a gente já está extrapolando a questão do oriental versus ocidental e talvez colocando aí para você que está nos vendo e nos ouvindo a seguinte questão: sempre é possível ir mais fundo dentro daquilo que você faz. Talvez essa seja a grande lição que massoterapia oriental e ocidental se juntam para trazer. Eu queria fechar com um aperto de mão coletivo aqui. É através das mãos que a gente leva amor e saúde para as pessoas. Então, Viva aí. Obrigado pela participação de todos nós aqui com vocês. Gratidão. Mas Obrigado. Gratidão.